Um dia em Nazarick. Parte 3. 9h28, hora de Nazarick. Mari ergueu os olhos do livro que estava lendo, lentamente deslocando os olhos para espiar o portão de teleporte que levava ao 7º andar. Sentindo uma leve onda de poder, ele colocou seu marcador entre as páginas abertas e silenciosamente deixou o livro na cadeira ao lado dele. Então pegou o cajado que repousava ao seu lado, o item classe divina conhecido como Sombra de Yggdrasil. Mari pegou com sua mão vazia e levou em direção ao peito, mas depois parou no meio do caminho. Não havia necessidade de contatar sua irmã. Ele não recebeu nenhum relato de invasão, então deveria ser alguém amigável. Ele moveu as pernas e correu para o portão de teleporte logo abaixo dele. Sua irmã mais velha gostava de saltar diretamente dos assentos da plateia, mas Mari não gostava de fazer isso. Ele achava que, uma vez que havia escadas instaladas na arena, ele deveria pegá-las na descida. Foi assim que alguém mostrava sua fidelidade aos seres supremos. As escadas deveriam ser usadas, afinal. Mas eu que não ouso dizer isso para a Oneshan, ela vai me olhar daquele jeito assustador. Mari decidiu que, no mínimo, ele não desperdiçaria os esforços dos seres supremos, e desceu correndo os degraus, e então passou correndo pela área de descanso. Foi só aí que viu alguém parado diante de um enorme espelho redondo que brilhava com todas as cores do arco-íris. Me perdoe por te manter esperando. Oh, se não é o guardião de andar, Mari-sama. Obrigado por ter vindo até aqui. Estou absolutamente encantado. O palhaço à sua frente estava vestido de branco puro e usava uma máscara que lembrava o bico de um corvo. Ele se curvou e Mari assentiu em resposta. Olá, Pulcinella. O que aconteceu hoje? Oh, sim, como o senhor sabe, Mari-sama, eu estou trabalhando atualmente com o Demiurgo-sama, e hoje eu vim como um enviado de Demiurgo-sama. Por favor, pegue isso. O palhaço rapidamente entregou a pasta que estava carregando. Se o Demiurgo-san quer que eu tenha isso, então seria um manifesto? Precisamente. Ah, estou tão feliz que foi o senhor quem veio, Mari-sama. Que sorte. Se a Aura-sama tivesse vindo, eu teria que pedir para que chamasse o senhor. Por quê? O que tem aqui? O sistema de manifesto fora inventado pelo governante da grande tumba de Nazarick, Ainzo Algon. Embora fosse pouco mais do que anotar notícias não urgentes e outros assuntos diversos em um pedaço de papel e deixar os vários guardiões de andar circularem e lerem entre si, algo como isto nunca tinha sido posto em prática. Portanto, Mari olhou perplexo para a pasta que acabara de receber, murmurando então, será que, para si mesmo? Por que a Oneshan não poderia receber isso? Aura e Mari eram ambos guardiões de andar, então não havia razão para não dar a ela. Além disso, ela era bastante cuidadosa com essas coisas, e não iria simplesmente jogar fora um manifesto. Eu não tenho certeza. Tudo o que sei é que o Demiurgo-sama me instruiu a entregá-lo diretamente ao senhor, Mari-sama, e não a Aura-sama. Sei. Ah, então, e Demiurgo-san? Foi uma pergunta um pouco vaga, mas Pulcinella parecia entender o que ele estava perguntando. Bem, eu não sei quais as intenções por trás disso. Mas sinto que a resposta ou razão pode estar dentro dessa pasta. Entendo, então, sim, isso mesmo, o Demiurgo-san, o que ele está fazendo agora? Realizando experimentos de reprodução. Os humanoides podem se reproduzir entre si, mas os demi-humanos não podem se reproduzir com humanoides. Que trágico estado de coisas. Um casal apaixonado é impedido da chance de suportar a fruição de seu amor apenas por causa das diferenças em sua raça. Demiurgo-sama está trabalhando arduamente para salvar essas pobres almas. Ele criará possibilidades entre humanoides e demi-humanos. O palhaço praticamente cantarolou sua resposta, abrindo os braços e olhando para o céu. A repentina mudança de humor de Pulcinella fez Mari esbugalhar os olhos. Ah, que rude da minha parte. Eu não pude deixar de ficar animado com a gentileza do Demiurgo-sama enquanto ele trabalha para fazer as pessoas sorrirem. Por favor, me perdoe. Certo, eu não me importo. Demiurgo-sama chegou a dizer que permitiria que ele e os demais, os demônios, fossem sacrifícios, que fossem mártires do ódio alheio. Que espírito nobre de alto sacrifício! Eu, Pulcinella, sou levado às lágrimas por isso.
Pulcinella esfregou os olhos pela máscara. Claro, ele não estava chorando. Até a voz dele soava igual à de costume. Ele não parecia triste ou nem nada assim. Por que odiariam ele? Eu também não entendo. Seria porque o gentil Demiurgo Sama incorrera ódio nos outros? Ah, sim, por favor ouça isso, de como o Demiurgo Sama é realmente gentil. Da última vez, Demiurgo Sama disse que seria uma pena deixar os animais morrerem de fome, e então ele assou os filhos de ambos os lados e serviu-os um ao outro. Certamente uma pessoa cruel e impiedosa não os teria se preocupado em alternar os lados, mas sim os serviria diretamente, não acha? Mesmo? Mas é claro. E para permitir que os pais de ambos os lados se despedissem de seus filhos, Demiurgo Sama os convidou para a mesa de jantar. Demiurgo Sama permitiu que eles dissessem adeus com um sorriso. Eu tenho certeza de que ninguém além dos seres supremos poderia ser tão compassivo como ele é. Enquanto observava Pulcinella tagarelar, Mari disse em um tom desinteressado. Essas pessoas não eram entidades de Nazarick, então não importava o que acontecesse com elas. Seus sentimentos sobre a pecuária de Demiurgo desapareceram de seu coração depois de alguns segundos. E quando alguém está com fome, o intestino pode ser incapaz de digerir comida mesmo quando o cérebro a deseja. Demiurgo Sama até considerou esse ponto ao os advertir para comer bem. Sua bondade é verdadeiramente incomparável. Mari sentiu que isso duraria para sempre, e então rapidamente o cortou. Ah, então, e o Gurença? Eu pensei que poderia ser o responsável por entregas. O que ele está fazendo agora? Ele, ou será ela? Eu acredito que Guren-sama não tem sexo, mas quando eu o vi há alguns dias, estava esperando em uma emboscada perto do portão de teleporte do 7º andar enquanto o Demiurgo-sama estava fora. Entendi. Mari pensou na aparência de Guren. Guren, um guardião de área que escondia seu corpo massivo dentro da lava fluente e arrastava inimigos descuidados para um campo de batalha onde ele teria a vantagem, assim lutava contra eles. Embora ele estivesse apenas no nível 90, estava otimizado para o combate, e por pura bravura de luta sozinho, ele estava entre os primeiros combatentes de Nazarick, e podia até mesmo se defender contra alguns dos guardiões de andar. Assim, não havia melhor guardião para o 7º andar na ausência de Demiurgo. Ah, parece que falei demais. Agora que entreguei o manifesto em suas mãos, Mari-sama, mais trabalho me espera, devo espalhar mais sorrisos para os outros. Obrigado, muito obrigado. Mari curvou-se e Pulcinella gentilmente respondeu. Não há necessidade de agradecimento. Estou satisfeito por poder ver seu sorriso, Mari-sama. O palhaço encolheu os ombros de maneira brincalhona e finalizou. Bem, então até depois. Ele acenou, e depois desapareceu no portão de teleporte que levava ao 7º andar. Depois de Mari assisti-lo sair, ele abriu o manifesto. O fato de que isso era para ele e não para sua irmã o encheu de uma mistura de emoções, superioridade e culpa, e depois que rapidamente examinou o conteúdo, ele piscou algumas vezes. Isso não é um mero manifesto, é como uma mensagem que o Ain-sama queria enviar para os guardiões. Dizia a todos os guardiões homens e continha apreço e elogios por seu trabalho diário. Em resumo, este era um convite para tomar banho juntos e aliviar a fadiga. Havia uma lista de participantes, lia-se Ains, Demiurgo, Mari e Cocytus de cima para baixo, cada um com uma opção de voo não voo ao lado. As duas primeiras entradas já tinham circulado voo. O nome de Sebas deveria estar lá também, mas ele estava sob ordens de coletar informações com Solution em uma cidade humana. A data é. O manifesto afirmava que a data não era fixa e que seria realizado quando fosse mais conveniente para os participantes, razão pela qual ele poderia circular voo sem qualquer hesitação. Mesmo o manifesto declarando que ele poderia recusar, não havia como Mari recusar o convite de seu generoso e compassivo mestre. Não, ninguém em Nazarick faria isso. Ele pegou o lápis na pasta e circulou o voo ao lado de seu nome. Ei! Ele riu enquanto olhava para o voo circulado. No entanto, em pouco tempo, as nuvens envolveram seu coração. Ah, mas, como vou levar isso para o Cocytus?
O manifesto repetidamente enfatizou não informar as guardiãs sobre isso, então ficou claro que seu mestre queria manter isso em segredo entre os homens. Nesse caso, a melhor maneira era entregar pessoalmente. Não é bom esconder as coisas da Oneshan, certo? Vou precisar da Oneshan para guardar o andar sozinha enquanto isso. Como se chama mesmo? Troca de favores. Uma coisa era sair sob ordens, mas quando eles tinham que visitar os outros guardiões para se divertir ou fazer outras coisas, Mari e Aura sempre diziam onde estavam indo. Isso porque Aura e Mari foram designados para proteger este andar por ordem dos seres supremos, então fazer isso era apenas o esperado. Mari agarrou o item mágico pendurado no pescoço. O Oneshan? Pode me ouvir? Ele recebeu uma resposta imediata. Posso sim. O que houve, Mari? Ah, isso é ótimo. É que. Ah, preciso visitar o Cocytus. Mas não vou demorar, volto em breve. Visitar o Cocytus? Eu preciso ver ele, é urgente. O que aconteceu? Os ombros de Mari estremeceram de medo. Ele quase guinchou em vez de falar, e ele mal conseguiu espremer uma voz normal. Nada? Não é nada, só, eu sinto que tenho que ir lá rápido. Sei. Aura parecia declaradamente suspeita, e as mãos de Mari ficaram úmidas de suor ao ouvir sua irmã. Mas, eu preciso fazer isso. O Ain-sama ordenou. Além das palavras do criador de Aura e Mari, Bukubuku Shagama, as palavras de Ains eram as de mais importância dentre os seres supremos. Era natural colocar o que ele dizia como sua prioridade mais alta. Ah, acho que tá de boa. Pode ir. Mas o quinto andar é muito frio, então vai se esquecer de proteção. Ah, você deve se sair bem lá, Mari. Eu posso lidar com isso com magia. Não se preocupe. Eu vou lá e volto logo. Se prolongasse a conversa, ele poderia acabar dizendo algo estranho. Portanto, Mari apressadamente soltou o item mágico. Parece que sua irmã queria dizer alguma coisa, mas se fosse um bom ou mau conselho, ele não a ouviu. Tudo bem. Eu preciso ir lá agora mesmo. Mari ativou o poder do anel que seu mestre lhe dera. Depois do teletransporte, pedaços de uma substância branca voaram diretamente para Mari e ficaram presos em seu rosto. Era neve, carregada pelo vento. A bruma branca que Mari exalava instantaneamente foi soprada para trás. Isso foi por causa do cisalhamento do vento super resfriado. A neve impulsionada pela nevasca percorria todas as direções, obscurecendo toda a visão e encobrindo as pegadas. Isso era para atacar qualquer intruso, mas em circunstâncias normais o clima no quinto andar não era tão ruim. As nuvens que cobriam o céu apenas distribuíam flocos de neve dispersos e, mesmo o clima sendo sombrio, a visibilidade era excelente. Mari olhou em volta. Já que ele se teletransportou através do anel de Ains ou Algon, ele deve estar perto de seu destino. Assim que encontrou o lugar onde precisava ir, Mari avançou com passos leves. Ele não deixou pegadas na neve onde havia pisado. Seus pés não afundavam na neve, era como se andasse em terra firme. Neste mundo branco, o som da neve caindo parecia bem alto aos ouvidos de Mari. É claro que a magia de percepção extrasensorial sempre presente de Mari o fez saber que esse lugar não estava realmente deserto. Os emboscadores sabiam que ele era o guardião do sexto andar, e assim não se mostraram. Mari chegou ao seu destino em silêncio. Diante dele havia uma grande esfera branca, que parecia um ninho de vespas invertido. 6 cristais gigantescos rodeavam a esfera branca, suas pontas afiadas apontando para o céu. Os cristais eram transparentes e havia pessoas visíveis por dentro. Mari deu um passo, e um som desagradável que o deixou desconfortável saiu de debaixo de seus pés. Olhando para baixo, ele viu que o chão abaixo era diferente da neve que pisara até agora. Era uma camada brilhante de gelo. Parecia grossa o suficiente, mas não havia nada além de escuridão sob a camada de gelo. Era claramente um grande buraco. Mari pisou no gelo. Ele andou sem hesitar, como se tivesse certeza de que o gelo abaixo dele não racharia. Ele avançou entre ruídos rangentes e chegou aos arredores da esfera branca. Cocytus-san está aí? Mari não estava se dirigindo à enorme esfera branca, mas aos cristais ao redor.
Monstros que se pareciam com mulheres emergiram dos cristais em resposta à sua voz. Havia diversos monstros em meio aos cristais, essas estavam vestidas de branco. Sua pele era pálida e seus longos cabelos eram negros. Eram Frost Virgins, monstros do tipo gelo de nível 82, responsáveis pela defesa da Terra Bola de Neve, que era o lar de Cocytus. Elas eram algo como um time de guarda-costas. Bem-vindo, Mari-sama. Estamos felizes pelo senhor ter vindo pessoalmente visitá-lo. Onde está o Cocytus-san? Cocytus-sama está atualmente fora da grande tumba de Nazarick. Está visitando a aldeia Lizardman. É mesmo? A Frost Virgin inclinou a cabeça como uma afirmação. Posso entregar a mensagem em seu nome? Mari hesitou. Já que tinha vindo até aqui, ele provavelmente poderia deixar o manifesto nos aposentos de Cocytus e então deixar as Frost Virgins o informarem. No entanto, depois de pensar sobre o conteúdo do manifesto, entregar diretamente seria a melhor maneira de realizar as intenções de seu mestre. Mas como ele poderia sair e encontrar Cocytus? Não havia regra que os impedisse de deixar Nazarick. No entanto, havia uma exigência que precisava ser satisfeita para sair. Isso porque seu mestre proibiu estritamente que perambulassem sozinhos fora de Nazarick. Depois de analisar os dados que haviam coletado até agora, o nível 100 dos guardiões de Nazarick o deixavam inimaginavelmente poderosos em comparação com o mundo exterior, comparável a apocalipses ambulantes. Assim, sendo tal ser, Mari não estaria em perigo quando se deslocasse sozinho para fora. Por outro lado, era o mundo que deveria ter medo dele. Contudo, qualquer pessoa com uma mentalidade tão imprudente certamente deve ter esquecido alguma coisa. Esse era o fato de Chaltear ter sofrido uma lavagem cerebral por um inimigo que, com toda a probabilidade, possuía um item de classe mundial. E também havia vestígios da existência dos jogadores no passado. Eles não sabiam o quão poderoso e amplo o alcance dessas pessoas eram, então precisavam ser mais cuidadosos. O que devo fazer? Qualquer um que fosse para fora tinha que ser escoltado por 5 vassalos de nível 75 ou mais, esse era o requisito mínimo. Mari tinha 2 dragões que lhe foram designados diretamente como vassalos, mas trazê-los consigo seria muito óbvio. O caminho mais rápido seria perguntar à sua irmã, mas quando pensou sobre o que tinha acontecido quando veio para cá, não conseguiu reunir coragem para fazê-lo. Só então, a iluminação atingiu sua mente. Seus números e níveis estavam certos. Eu poderia te pedir para vir e procurá-lo comigo? Sinto muito. Cocytus-sama ordenou que dependêssemos este lugar. A menos que o próprio Ain-sama ordene, não podemos desobedecer as ordens de Cocytus-sama, imploramos seu perdão. Não tem problema. Tudo bem. Era de se esperar. Ou melhor, nem deveria ter perguntado. Após a recusa, ocorreu a segunda boa ideia, que era pegar emprestado os Evil Lords do 7º andar. Entretanto, se ele simplesmente os perguntasse normalmente, seu pedido provavelmente seria negado. Ainda assim, ele só poderia contar com Demiurgo para o ajudar. Isso porque ele queria fazer seu melhor para evitar envolvimento dos guardiões cujos nomes não estavam escritos no manifesto. Além disso, a maioria dos vassalos que estavam acima do nível 80 eram os subordinados diretos de um guardião, poucos eram independentes. Devido a essas 2 razões, ele precisaria entrar em contato com Demiurgo para pegar emprestado seus Evil Lords. Mas como vou entrar em contato com ele? Para contatar Demiurgo, que estava do lado de fora, ele precisaria despachar um vassalo ou usar magia. Também Mari pensou no livro que acabara de ler. Ele tem subordinados do nível 75 e acima também, não é? Mas não é um guardião. Ele é do sexo masculino, então não deve ter problemas. Vou ter que fazê-lo jurar e manter isso em segredo. Obrigado a todas. Acho que vou descobrir algum meio por conta própria. Mesmo? Como desejar. Mari ativou o poder do anel. Seu destino era a enorme biblioteca no 10º andar de Nazarick, Ashurbanipal. 9h54, hora de Nazarick. Após o teletransporte, o cenário diante dos olhos de Mari mudou de um campo nevado para uma sala ampla. A cor básica dos móveis da sala era ébano amarronzado e parecia bastante digna,
pois estava iluminada por uma iluminação cálida. O teto era uma cúpula suave e havia um par de portas duplas em frente a ele. Essas portas maciças eram grandes o suficiente para rivalizar com as que se abriam para o salão do trono, e eram flanqueadas por um par de golems, cada um com quase 3 metros de altura. Ambos os golems pareciam guerreiros e tinham sido construídos a partir de metais raros por um ser supremo, então eram mais poderosos que os golems comuns. Ah, por favor, me ajude a abrir a porta. Em resposta às palavras de Mari, um golem de cada lado colocou as mãos na porta e lentamente a abriu. Ouviu-se um som pesado quando as portas se abriram de modo que várias pessoas poderiam caminhar lado a lado, e assim, Mari entrou. A cena que se desenrolava diante dele não parecia mais uma biblioteca, mas uma vista de um instituto ou algo semelhante. Sim, parecia uma galeria de arte. O chão e as estantes estavam elaboradamente decorados, e as estantes de livros também pareciam ornamentos. O chão brilhante e imaculado era um mosaico de parquete com padrões complexos. Acima havia um teto alto e uma sacada no mezanino no segundo andar. Além disso, havia uma sala cercada por inúmeras estantes de livros. Cada centímetro do teto hemisférico estava coberto de afrescos magníficos. Havia vitrines de vidro espalhadas pela sala, cada uma contendo vários livros. Embora houvesse inúmeras fontes de luz, elas não produziam uma iluminação forte. Um ser humano certamente encolheria, reclamando sobre a penumbra da sala. Não se podia ver todo o ambiente com um único olhar. As estantes de livros bloqueavam a visão. As portas se fecharam lentamente atrás de Mari em meio ao silêncio adequado à biblioteca. Sem a luz do lado de fora, o interior da sala parecia ainda mais escuro. Isso, combinado com o profundo silêncio, encheu a sala com uma atmosfera assustadora. Claro, Mari podia ver no escuro como se fosse a luz do dia e, assim, ele não se sentiu assustado. Mari entrou, acelerando um pouco o passo. Ele estava atualmente no Salão da Lógica. Essa biblioteca fora dividida em Salão da Lógica, Salão da Sabedoria, Salão da Magia e em várias outras salas menores, com propósitos específicos, como salas individuais para cada funcionário. Com isso em mente, seu destino parecia bem distante. Inúmeros livros enchiam as fileiras de estantes que se alinhavam na passagem de cada lado. Havia aproximadamente 5 tipos de livros em Yggdrasil. O primeiro tipo era o de dados de monstros, que poderiam ser usados para invocar monstros mercenários. Havia 3 tipos de monstros em Nazarick. NPCs, feitos à mão pelos membros da guilda. Pop, monstros que nasciam automaticamente com nível 30 ou menos. Monstros invocados, que podiam servir como mercenários. Esses monstros mercenários tinham que ser convocados através de um ritual que usava um livro e depois gastava uma quantidade apropriada de moeda de acordo com seu nível. Portanto, não se pode convocá-los sem um livro. O segundo tipo eram itens mágicos. Certos cristais de dados só poderiam ser incorporados em itens do tipo livro. Na maior parte, os itens do tipo livro eram itens mágicos de uso único. A diferença entre eles e os pergaminhos era que um deles precisava ser de uma profissão relacionada a conjuradores para usar um pergaminho, já itens do tipo livro poderiam ser usados por qualquer pessoa. O terceiro tipo eram itens de eventos. Não era incomum que os itens necessários para mudar para uma profissão específica assumissem a forma de livros. Quando Ainz tinha ido de um mago esqueleto para um lich ancião, ele precisara do item conhecido como o Livro dos Mortos. Havia também coisas como a bibliografia da pesquisa de armas e anedotas dos 4 grandes espíritos. Além dos itens de troca de profissões, também havia itens que permitiam que alguém aprendesse novas magias quando usado. O quarto tipo eram dados visuais. Em outras palavras, livros que continham dados visuais para espadas, escudos, armaduras e similares. Qualquer pessoa com habilidades específicas de ferreiro poderia usar esses livros com as matérias-primas necessárias para produzir uma skin de item. O quinto tipo eram romances distribuídos em forma de livro. Os exemplos mais comumente vistos foram peças de literatura clássica cujos direitos autorais haviam expirado, seguidos por material de apoio da equipe de desenvolvimento e, em seguida, histórias originais criadas por jogadores de Yggdrasil.
Havia também algumas criações secundárias no universo de Yggdrasil, ou orientações ao estilo jornal. Dentro da grande tumba de Nazarick, a grande maioria dos livros dentro de sua biblioteca pertencia ao primeiro tipo, livros reunidos para invocar monstros mercenários. Claro, não havia necessidade de coletar tantos livros. Na verdade, mesmo que alguém despejasse os cofres da guilda aqui, não seria possível invocar nenhum décimo dos monstros dos livros que preenchiam esse lugar. Então, por que eles tinham tantos livros? Isso porque os livros de invocação não eram particularmente caros, então os membros da guilda decidiram pôr mãos à obra e fizeram uma enorme pilha de cópias. Isso também serviu ao propósito de ocultar itens importantes. Mari olhava para os livros dos dois lados enquanto caminhava. De repente, uma forma fantasmagórica apareceu entre as prateleiras, como se quisesse bloquear seu caminho. O fantasma usava uma túnica preta e parecia se fundir na escuridão. Havia uma varinha de joias na cintura e várias joias amarradas ao cinto. Sob o capuz havia um rosto esbranquiçado que já havia se transformado em cera cadavérica. Suas mãos eram pele e ossos. Toda vez que se movia, a escuridão fraca que o rodeava se movia também. Era um monstro especialmente famoso entre os lançadores de magia mortos-vivos conhecidos como Lich Ancião. Em Yggdrasil, eles foram apelidados de falsários brancos da não-riqueza. Monstros como estes eram de nível 30 e ficaram em segundo lugar entre os membros da família dos Liches Anciões. Havia outros monstros com paletas invertidas como esses em Yggdrasil, coloquialmente apelidados com falsários vermelhos da não-riqueza e falsários pretos da não-riqueza. Todavia, ele diferia dos Liches Anciões em geral, ele tinha uma braçadeira no braço esquerdo. A braçadeira dizia Bibliotecário J. Bem-vindo, Mari-sama. O Lich Ancião falou em voz rouca e truncada, depois se curvou em deferência, lenta, mas profundamente, com uma das mãos agarrada ao peito em um movimento firme e digno. Vim procurar o bibliotecário-chefe. Ele está? O Lich Ancião fez uma pose de pensador e depois respondeu. O bibliotecário-chefe está atualmente fazendo pergaminhos, então está na sala de artesanato. Obrigado. Permita-me mostrar-lhe o caminho. Por favor, siga-me. Sei como eu poderia te importunar assim? Não posso te afastar do seu trabalho. Não se preocupe. Ajudar os usuários da biblioteca é meu dever. Como havia dito isso, continuar recusando seria rude. Tudo bem, então estou aos seus cuidados. Um sorriso apareceu no rosto medonho do Lich Ancião e, em seguida, liderou o caminho a seguir. Enquanto Mario seguia, ele olhou para os outros Liches Anciões e mortos-vivos do tipo lançador de magia enquanto se dirigiam ao seu destino. Oh, sim, gostaria que eu levasse esse livro de volta para o senhor? Por favor. O Lich Ancião pegou o livro de Mari e olhou para o título. As Aventuras de Tom Sawyer, 1. O senhor gostou? Foi muito interessante. Estou pensando no que devo ler agora. Permita-me recomendar-lhe um livro. Este é muito engraçado, diz respeito a um assassinato. Chegamos. Muito obrigado. Mari abriu a porta para onde o Lich Ancião o guiara. O que deveria ter sido uma sala espaçosa parecia opressiva e apertada, graças às grandes prateleiras de todos os lados. As prateleiras estavam cheias de incontáveis reagentes, minérios, metais preciosos, rochas imbuídas de elementos, vários pós, órgãos de vários animais, todos dispostos em fileiras ordenadas. Havia também várias pilhas de pergaminhos, alguns foram enrolados, enquanto outros simplesmente foram jogados ali. Todos esses eram os materiais necessários para fazer pergaminhos. É claro que esses não eram todos os recursos que a grande tumba de Nazarick possuía. Havia várias centenas de vezes esse valor armazenado na tesouraria. Apenas os suprimentos que seriam prontamente usados eram armazenados nesta sala. Havia uma mesa extra grande no centro, com um pedaço de pergaminho aberto sobre ela. Diante da mesa havia um corpo esquelético que parecia uma fusão de ossos humanos e animais. Não era muito alto, cerca de 150 centímetros de altura. 2 chifres de aparência demoníaca projetavam-se de sua cabeça e tinha as mãos com apenas 4 dedos. Abaixo de seus tornozelos havia patas fendidas. Esta criatura bizarra estava envolta em um imation de cor açafrão.
Além disso, um capuz de material semelhante encobria sua cabeça sem ser perfurado pelos chifres, e havia outro pedaço de pano em volta da cintura. Além disso, ele usava uma pulseira de prata com uma joia multicolorida, também havia um anque dourado em volta do pescoço, e tinha vários anéis estranhos e com aparência complexa em seus dedos ossudos, que pareciam estar enrolados ao redor dos dedos. Havia joias anexadas ao imation que fazia às vezes de uma faixa. Cada uma delas era um item mágico bastante poderoso. Usava vários pergaminhos no cinto, como se fossem espadas. Embora tivesse uma roupa única, na verdade era um mago esqueleto. Era uma das espécies básicas de mortos-vivos e o estágio antes do Lich ancião. No entanto, este mago esqueleto era o principal bibliotecário desta enorme biblioteca, Titus Anaeus Secundus. Este ser não foi criado pelos seres supremos para se concentrar no poder de combate, mas na capacidade de criação de itens. De fato, seu nível total era maior do que o do Lich ancião de antes. Veio na hora certa, Guardião Mari. Eu lhe dou as boas-vindas. Ah, é um prazer encontrá-lo, Titus-san. Eu vim te pedir um favor. Entendo. Então me diga qual negócio o traz aqui. Assim. 1. Eu gostaria de pedir emprestado seus vassalos que estão acima do nível 75. Compreendo. O senhor pretende visitar o mundo exterior, correto? É. Sim, isso mesmo. Como sabia? Eu nunca esqueci as palavras do meu governante, a Insama. Depois disso, considerei sua situação e adivinhei imediatamente. Muito bem. Ele passou apenas um momento em contemplação. Eu lhe empresto os overlords desta biblioteca: Coxeus, Ulpius, Aelius, Fulvius e Aurelius. É? É sério? Mas é claro. Com toda honestidade, seu potencial de batalha é um tanto excessivo para a biblioteca. Em vez de fazê-los ficar em ócio durante todo o dia, é muito melhor que eles sejam seus acompanhantes. Tenho certeza que isso os deixaria muito felizes. Muito obrigado. Dito isto, alguma recompensa é necessária. Eu gostaria que o senhor me ajudasse com uma tarefa, a criação de pergaminhos. Certamente. O que devo fazer? Não se preocupe. Assim que eu disser agora, gentilmente conjure uma magia de 4º nível neste pergaminho. Isso é tudo. Mas que tipo de magia eu deveria lançar? A escolha é sua. Mari pareceu intrigado. Ser dito para decidir por si só era muito difícil. Ele não sabia se deveria usar apenas uma magia comum. Havia uma pequena mesa ao lado da mesa de desenho com o pergaminho. Titus estendeu a mão ossuda para a mesa e tocou uma pilha de ouro brilhante, moedas de ouro de Yggdrasil. De repente, as moedas de ouro de Yggdrasil derreteram abaixo de sua palma ossuda, e elas fluíram ao longo do pergaminho como se fossem sencientes. O líquido dourado serpenteou pelo pergaminho e depois se dispersou, como se já tivesse decidido aonde ir. No intervalo entre as respirações, um círculo mágico de ouro cobria o pergaminho. O rendilhado místico era ao mesmo tempo complexo e delicado. Agora, Mari, que aguardava nervosamente sua sugestão, lançou sua magia como se tivesse sido surpreendido. Mari sentiu sua magia sendo sugada pelo círculo mágico. Normalmente, isso teria concluído o pergaminho. Isso foi o que Mari pensou. Até esse momento. Houve uma chama vermelha brilhante. Algo impossível aconteceu na mesa de desenho. Mari olhou em estado de choque quando o pergaminho queimou como se tivesse sido embebido em álcool, mas dentro de alguns momentos, o fogo tinha se apagado. Os eventos agora pareciam uma ilusão. Não havia vestígios de fogo. Nem mesmo o cheiro de queimado permaneceu. No entanto, havia evidências na mesa que provavam que o que acabara de acontecer não era uma ilusão. Esses eram os restos do pergaminho, suas cinzas. Titus parecia ter antecipado isso e, suavemente, pegou as cinzas para examiná-las. Então não pode impregná-los com magias de 4º nível. Parece que confirmei que não tem nada a ver com o poder de quem conjura. Tito murmurou algo como: a amostra de 10 anos de idade foi um fracasso e fez anotações. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Não se preocupe. Eu tentei usar os materiais deste mundo para fazer pergaminhos, a fim de economizar em custos de pergaminho, mas a qualidade disso é simplesmente atroz.
O nível de uma magia limitava os materiais que poderiam ser usados para fazer um pergaminho que a contivesse. Por exemplo, pergaminhos feitos de rolo de nível médio podem conter uma magia de segundo nível no máximo, mas não de um nível mais alto. Se alguém usasse o grau mais alto de pergaminho, feito de couro de dragão, poderia escrever uma magia de 10º nível nele. Naturalmente, o couro de dragão era um material especial, que exigia matar um dragão. Por essa razão, os membros da guilda Ainz ou Algol se uniram para fazer um criatório de dragões, mas isso foi nos dias de Yggdrasil. Até que pudessem verificar que este mundo continha dragões, bem como outras feras, Ainz havia imposto uma leve restrição ao uso de couro de dragão. Ele não podia fazer algo tolo como gastar um recurso não renovável. Afinal, não havia como dizer quando ele poderia precisar usá-lo. Você não pode usar meus dragões. Mas é claro, jamais faria tal coisa. Ainda mais os seus dragões, seres especialmente invocados pela manifestação da vontade dos seres supremos. Prejudicá-los é estritamente proibido. Mari soltou um suspiro de alívio. Titus olhou para ele com interesse em seus olhos, depois varreu as cinzas em uma lixeira. Bem, esse significa que os materiais deste mundo não são adequados para fazer pergaminhos? Os olhos de Mari olharam para os restos. Possivelmente. Ou melhor, não tenho certeza. Pode ser que meus métodos de fabricação não sejam ortodoxos neste mundo. Por exemplo, eles parecem produzir poções de uma maneira notoriamente diferente. Mas, tem certeza? Se é apenas um fracasso, não poderia ser culpa do pergaminho? Se for apenas um com defeito, diz nesse sentido? Eu já usei os pergaminhos deste mundo para vários experimentos, mas sempre que eu tento imbuir uma magia acima do 3º nível, recebo o mesmo resultado, a destruição. É bem provável que o pergaminho se desintegre porque o poder mágico não pode ser infundido nele. Mas os lançadores de magia deste mundo usam só esse tipo de pergaminho, não é? Não, o que eu acabei de descartar dificilmente é um pergaminho típico usado pelos lançadores de magia deste mundo. Porém, depois de considerar que existem várias nações neste mundo, não posso garantir que ninguém tenha usado um pergaminho como este. Quando usei os pergaminhos das nações perto de Nazarick, Titus produziu uma pilha de pergaminhos que pareciam diferentes do de antes. Os resultados experimentais foram ainda piores. Eles estavam limitados a magias de 1º nível. Então, isso significa que os humanos sabem fazer bom uso de materiais mais pobres? Talvez. Na verdade, creio que pode ser uma diferença tecnológica. Mesmo que me doa admitir, a técnica deles é, até certo ponto, mais refinada do que a nossa. Eu adoraria adquirir essa nova tecnologia e melhorar minhas habilidades. Que incrível! Mari não sentiu nada além de respeito pelo espírito de autoaperfeiçoamento do bibliotecário-chefe. Tudo isso é para o bem do Supremo. Então, guardião Mari, como concordamos, eu lhe emprestarei os overlords. Venha comigo. 10h28, hora de Nazarick. Ele entregou o anel a outra pessoa ao longo do caminho e depois chegou à superfície. Lá, Mari e companhia realizaram um teleporte em massa e chegaram no meio de uma sala dentro de uma estrutura de pedra na aldeia Lizardman. Este edifício foi construído de uma pedra densa e resistente. Ele só poderia ser construído em um local com solo suficientemente firme, exigindo técnicas de construção que os Lizardmens não possuíam. Desnecessário dizer que as pessoas que construíram este lugar foram terceiros, um grupo da Grande Tumba de Nazarick. A razão para ter pessoas vindo de Nazarick para construir essa estrutura estava atrás das costas de Mari. O objeto que estava dentro das profundezas deste edifício explicava tudo. Mari inclinou-se profundamente para o objeto em questão. Os overlords que viajavam com ele também se curvaram. Uma estátua de pedra feita à imagem de Ainz ou Algol, governante da Grande Tumba de Nazarick, erguia-se sobre uma plataforma elevada. Era tão natural que parecia que o original havia sido transformado em pedra. O modo em que elevava seu bastão irradiava a dignidade e a seriedade de um governante. Todo tipo de oferendas adornava o altar diante da estátua. Naturalmente, essas oferendas eram inúteis aos olhos de Mari, escassas homenagens de flores, peixes e coisas do gênero. Todavia, Mari não estava descontente.
Isso porque quem fizera essas oferendas estava cheio de genuíno respeito e reverência. Por exemplo, flores frescas não cresciam no pântano, mas nas florestas que eram muito perigosas para os lizardmen, eles devem ter arriscado a vida para colhê-las. Os peixes eram a dieta básica dos lizardmen, mas as oferendas eram muito maiores do que o tamanho médio dos peixes. Mari entendeu que eles tinham escolhido apenas os espécimes mais impressionantes para oferecer. Mari acenou em satisfação. Vendo a ralé expressar seu respeito por seu grande mestre o deixou muito feliz. Bom trabalho. Ele falou para tranquilizar os lizardmen que o espreitavam com medo. Eles eram o pessoal responsável pela limpeza deste santuário. Possuíam habilidades druídicas, que eram raras entre os lizardmen, também usavam crachás com o emblema da guilda de Ains ou Algol no pescoço. Havia uma grande diferença entre seus postos e o de Mari, entre a dos conquistados e seus conquistadores, de modo que não havia necessidade de agradecê-los pelo árduo trabalho. Porém, pelas razões mencionadas anteriormente, Mari ficou tão satisfeito com seus trabalhos que decidiu agradecer-lhes por isso. Mari deixou os lizardmen se curvando sem parar atrás dele e se afastou com os 5 overlords do santuário. Diante dele havia um pedaço de pântano, o assentamento de Lizardman. Parecia mais desenvolvido do que antes. De fato, eles perderam muitos durante a guerra. No entanto, as 5 tribos eram agora uma e, no final, formaram uma aldeia maior e mais forte. A cerca de fronteira abrangia uma ampla área. Em algum momento, torres de vigia haviam sido construídas no pântano lamacento, e em cima de cada uma delas havia um esqueleto, provavelmente um velha guarda de Nazarick, examinando os arredores com uma flecha encaixada em seu arco. Vários velha guarda de Nazarick podiam ser vistos andando pelo pântano. Presumivelmente, eles estavam realizando reconhecimento em caso de ataque inimigo. Onde está o Cocytus-san? Cocytus destacava-se de muitas maneiras. Se ele estivesse na aldeia, deveria ser imediatamente visível daqui. Se estivesse dentro de uma construção, deveria haver vassalos como os que Mari trouxe esperando lá fora. Com isso em mente, ele olhou ao redor de toda a aldeia, mas não conseguiu encontrá-lo. Poderia um de vocês, por favor, perguntar onde o Cocytus-san está? Certamente. Um momento, por favor. Um dos overlords, Aurelius, voltou para o santuário. Mari olhou para o pântano, na pacata aldeia dos Lizardmen. Ninguém aqui era cauteloso com os velha guarda de Nazarick. Até as crianças Lizardmen eram do mesmo jeito. Ambos os lados pareciam estar coexistindo como se fosse a coisa natural a fazer. Embora eles tenham sido atacados e conquistados pelos mortos-vivos, não parecem guardar nenhum ressentimento por eles. Foi por causa da política de amizade do Cocytus-san? Ou esta é a natureza dos Lizardmen? Enquanto ociosamente ponderava sobre o assunto, Aurelius logo retornou. Perdoe o atraso, Mari-sama. Ninguém no santuário sabe o paradeiro de Cocytus-sama. Entretanto, dizem que Shazuryu Shasha, o líder da aliança tribal, pode saber. Então, vamos visitá-lo e dar uma olhada. A comitiva de Mari prosseguiu sob a liderança de Aurelius. Eles não atravessaram o pântano para ir até a aldeia Lizardman, mas seguiram a borda do lago, caminhando a pouca distância pela floresta. As formas dos velha guarda de Nazarick podiam ser vistas ao longe. Uma vez que o grupo saiu da floresta, eles viram um projeto de construção em grande escala em andamento no outro lado do pântano. O fluxo de água aqui havia sido represado e cerca de 10 golems de pedra estavam escavando o solo. A areia e a lama que desenterraram foram levadas por lizardmens com carrinhos de mão na margem. Enquanto Mari observava o que estavam fazendo, um lizardman robusto correu com pressa. Este lizardman estava coberto de feridas antigas. Seu físico era imponente e ele era distintamente diferente de um lizardman comum. A medalha em volta do pescoço balançava descontroladamente devido à sua pressa. A medalha era um símbolo de lealdade e também uma marca de proteção. Não era mágico, mas ao usá-lo, eles poderiam provar que eram propriedade de Ains. Portanto, ninguém da grande tumba de Nazarick que reverenciava os seres supremos como deuses poderia prejudicar intencionalmente os Lizardmen. Claro, seria diferente se eles merecessem a morte, mas felizmente os Lizardmen não eram tão estúpidos.
Eles sabiam seu lugar e reconheciam os fortes como seus soberanos. Eu te dou boas-vindas, Mari-sama. Me chamo. Você é Shazuryu Shasha-san, é isso? Sim, sou eu. Estou honrado por saber meu nome. Ah, eu ouvi do Kositui-san. Ah, você sabe onde o Kositui-san está agora? Shazuryu ficou pensativo um pouco. Eu me lembro que o Kositui-sama levou vários de seus subordinados e várias dezenas de Lizardmen em sua expedição para subjugar os Toadmen. Toadmen? Eles são os demi-humanos que vivem nos confins a nordeste do lago. Se parecem com sapos, nós não nos damos muito bem com eles. Eles possuem a habilidade de controlar grandes monstros e feras mágicas, então são oponentes muito complicados para nós. Eu ouvi dizer que houve uma guerra uma vez durante o tempo do meu avô. Fomos derrotados e uma das nossas tribos foi dissolvida como resultado. Como esperado das espécies do norte, elas são bem fortes. Este lago tinha a forma de dois lagos menores unidos, ou uma cabaça invertida. O lago menor no sul, onde os Lizardmen residiam, era meio pântano e meio lago, e devido às águas rasas haviam poucos monstros grandes. Em comparação, a água no Lago do Norte maior era mais profunda, muitos monstros grandes viviam lá e eram mais fortes que os monstros do Sul. Claro, essa diferença era irrelevante para Mari. Ah, me responde uma coisa, quando você mencionou Toadman, estava falando de uma espécie chamada Tovex? Mari estava se referindo aos monstros que viviam no pântano venenoso ao redor de Nazarick no passado. Ele sabia que sua irmã tinha vários desses monstros como serventes. Bem, eu não tenho muita certeza disso. Talvez possa perguntar ao Kositui-sama depois que ele voltar? Provavelmente voltará em breve. Compreendo. Então, eu vou perguntar sobre outra coisa, sobre aquilo. Parecem estar construindo algo grande aqui, o que é isso? É bem distante da aldeia, mas não parece uma cerca ou algo defensivo. Sim. Na verdade, estamos construindo nosso quarto criatório de peixe aqui. Ao ouvir as palavras de Shazuryu, a iluminação chegou a Mari. Era bom que as tribos Lizardman pudessem se unir. Mas uma vez que sua população crescesse, a escassez de alimentos naturalmente apareceria. E já que muitas pessoas morreram durante a guerra, elas não podiam caçar ou capturar o suficiente para alimentar seu povo. Claro, eles poderiam resolver esse problema voltando para suas antigas aldeias para pescar, mas Cocytus, o novo governante dos Lizardmen, não concordou. Uma coisa era toda a aldeia se mudar como uma para outra parte do pântano, mas se apenas algumas pessoas se mudassem sozinhas, havia uma grande chance de serem atacadas por monstros. Os números dos Lizardmen já estavam grandemente diminuídos. Cocytus não queria perder mais deles. A fim de garantir a prosperidade dos Lizardmen, Cocytus tomou medidas para resolver este problema, o problema alimentício. Primeiro, ele importou rações de Nazarick, com a permissão de Ains, naturalmente, e distribuiu para os Lizardmen. Depois disso, ele começou a estudar métodos para garantir um suprimento sustentável de alimentos. Não é preciso dizer que a solução que ele descobriu foi a piscicultura construída por Zaryuzu. Depois disso, ele discutiu o assunto com Demiurgo e começou a construir criatórios mais requintados para peixes. Eles tinham trabalhado sem parar e construíram 3 gigantescos criatórios de peixes, e este foi o quarto. Mas os alevinos ainda não foram criados, não é? Sim. O que meu irmão aprendeu não foi criá-los desde alevinos, mas criar peixes já crescidos. Mas graças à orientação de Demiurgo-sama, fizemos preparativos para cultivar alevinos também. Se tudo correr conforme o planejado, teremos sustento para uma população várias vezes maiores que a atual através da produção dos criatórios de peixes. Que maravilha! Dentro de alguns anos não precisarão pegar peixes de Nazarick. Ah, claro, se surgir uma emergência, imagino que seja sempre bem-vindo para pescar lá. Cada membro da nossa tribo é profundamente grato à bondade e misericórdia de Ain-sama por nos dar tantos peixes. Ainda assim, os peixes de lá não têm órgãos internos. Como eles vivem? Eles são como certos monstros que não precisam comer? Não, nem mesmo ossos eles têm. Que tipo de formas de vida são aquelas? São alimento feito pelo poder de Ain-sama e os outros seres supremos.
A comida que Cocitus lhes dera era feita com um item mágico chamado caldeirão do Dagda. O que? A Insama realmente poderia fazer peixe suficiente para alimentar a todos? Shazuryu sacudiu a cabeça e continuou. Quando os Ryuzu e os outros visitaram a Fortaleza dos Supremos e voltaram com histórias do que viram, pareceu mais um sonho. Eles disseram que a grande tumba de Nazarick continha muitos mundos menores por dentro, uma verdadeira terra dos deuses. A Inzo Algon-sama é realmente um deus? Mas é claro. Por que esse Lizardman declara o óbvio? Mari não pôde entendê-lo e inclinou a cabeça em confusão. A Inzo Algon era mais que um deus. Ele era o Criador. Incrível. Tudo nos foi concedido pelo poder de Ainsama. Meus agradecimentos a Ainsama. A Insama será informado de seus agradecimentos.